Boa noite. Vamos aqui, vamos chamar o nosso convidado Miguel. Muito bem, aceitar, entrar ao vivo. Miguel, Flávia. Oiê! Seja bem-vindo. Obrigado, Flávia, Cíntia. aceitar. Agora estamos ao vivo. Vamos ver quem está aceitando a Flávia aqui. Espera aí, Flávia. Ainda não deu aqui ela. Eu aceito que ela não pode, ó, não tá dando que ela não pode participar. Por que, Flávia, querida? Flávia, meu amor, já... Peraí, amor, já estamos aqui. Não sei o que deu aqui. Aê! Deixa eu ver, só vejo Miguel. Ana Miguel. Eu só vejo a minha Kenga. Silvia? Eu estou aqui, estou te vendo vocês dois nitidamente, perfeitamente, ouvindo vocês também super bem. Então tá, porque a sua parte da tela pra mim tá preta. Mistérios da tecnologia moderna, né, pessoal? Mistérios. Nós vamos Seja... ficar. Está linda. Estamos todos. Tá linda. Blusa vestida de oncinha. Então, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live, que nós estamos há já vários dias debatendo esse assunto, que é falando de autoestima, dando continuidade ao que a gente vem conversando nas últimas semanas, né? De valorização pessoal, e agora acrescentando um assunto que é de interesse geral, acredito, que é o paganismo, tão em voga, né? Então, como o paganismo lida com o culto a si, o amor, o culto aos deuses, vamos conversar aqui um pouquinho. Então, eu queria que o Miguel, que a Flávia se apresentassem também para o pessoal, quem estiver entrando. Quem também não entrar vai ficar gravado aqui, depois a gente coloca no nosso feed. Então, a Flávia já esteve aqui, então vamos lá, Miguel, fala um pouquinho e te apresenta. Tudo bem, boa noite a todos, a todas, todes. Meu nome é Miguel, eu sou pagão, sou bruxo, sou oraculista, sou psicólogo também. E falar sobre autoestima, falar sobre amor próprio é um tema para mim muito caro. Fala dele atravessado pelas várias dimensões. Tá lindo. Reginaldo, ó, entrou, muito seja bem-vindo, Reginaldo. E Flávia, te apresenta pessoal. Aí se apresentar é sempre estranho, né? Eu sou uma alma encarnada nesse plano de realidade. No Reino Médio da Água. Brincadeira, gente. Eu sou a Flávia, sou pagã, sou bruxa e estamos aí em processo de construção. E aí vamos falar hoje de autoestima, deixando claro que não tenho autoestima blindada, né? Nem tá lá ainda no seu melhor momento, mas estamos aí no processo de construção. E aí a ideia é compartilhar como tem sido trabalhar aí com as deusas e esse processo interno aí de autoestima. É isso. Então, até eu quero já pegar esse gancho que a Flávia falou, que enquanto nós estávamos conversando, né, sobre a live, sobre a questão da autoestima e tal, a gente pega um ponto, chegamos ao ponto de Afrodite, né, que a Flávia já está desenvolvendo um culto a ela. Então, o que esse culto, Flávia, te ajudou, né, acho que virou a câmera ali, o que esse culto te ajudou dentro da autoestima? Cara, na verdade, eu acho que o processo começou primeiro e aí a Afrodite deu as caras. Não foi uma coisa intencional, vou trabalhar com Afrodite. Não, nunca. Uhum.
Nunca, até porque eu nunca achei que eu poderia ter um culto com Afrodite, exatamente por eu ter esse estereótipo que um cultuador de Afrodite teria que ser extremamente vaidoso. Vamos dizer que eu tinha uma visão até pejorativa mesmo, de achar que tinha que ser uma Barbie para adentrar os mistérios de Afrodite, e não, né? Não é isso. E aí, a partir do meu movimento de querer melhorar, ela foi ficando cada vez mais presente, se mostrando de formas até inesperadas do que, assim, comumente a gente costuma enxergar a deusa, na verdade. Acho que é até um pouco limitante para a deusa quando a gente pensa em Afrodite somente como beleza, né? Acho que ela é uma deusa muito mais profunda. E até, Flávia, foi através de ti, na verdade, que eu comecei a perceber, tá, essa divindade com outras facetas, né? Não somente da beleza. Mas é verdade, porque tu tem esse estereótipo, né? Que Afrodite tu tem que ser, ou tu tem que ter um culto, porque o amor, em relação ao amor, quem está procurando um amor, então vai fazer um culto, um ritual Afrodite. Vê isso até entre pagãos também. Eu lembro, quando eu comecei a estudar Afrodite, muito tempo atrás, no primeiro momento, assim, os grupos que eu participava, as pessoas trabalhavam com ela muito para marcar dates. Para ir para balada e faziam coisas com a Afrodite. E eu ficava assim, mas gente... É só isso. Não precisa, né? Chamar uma divindade só para isso. Mas eu acho que é raso, na verdade, é o nosso conceito de beleza. Concordo. Também acredito nisso. E amor. E que seja isso, e relações. Acho que a gente botou numa caixinha muito limitada como sociedade mesmo. E tá tudo muito deturpado. E tu, Miguel, tu tens um culto, alguma divindade? Como é? Me conta um pouquinho da tua via pagã. Então, quem me rearrebatou foi Perséfone. Eu tenho eu pensando em cultos estáveis. Meu culto estável, meu culto maior continua sendo Hecate, mas logo no início, quando eu comecei a cultuar ela, eu tive essa aproximação com Perséfone. Duas senhoras do caos. E só que Perséfone o meu culto com ela, minha experiência com ela está sendo muito dessa tônica da autoestima também, de eu olhar para o meu submundo, eu olhar para as minhas sombras, eu integrar, eu olhar o que é que está ali no canto mais escuro e trazer à tona. As pessoas, falando de estereótipo, a gente estava falando de estereótipo sobre Afrodite, algumas pessoas ainda estereotipam muito Perséfone apenas como aquela senhora da primavera, aquela coisa mais primaveril, floral. Ela é, mas ela é isso e ela também é rainha das profundezas, das entranhas da terra. Então, ela é geradora tanto pelo que está embaixo da superfície, como dos frutos. E nisso, como é que eu sinto o trabalho dela? É um trabalho muito de integrar tudo isso. Integrar as nossas entranhas, integrar nossos aspectos mais floris, vamos dizer assim. Tá sendo porrada, sabe? Sendo bem sincero, tá sendo muita porrada. Mas ela é uma divindade que ela tem uma coisa, ela é uma explosão que coloca muita gente para pegar esse trem andando. Vamos andar, vamos trabalhar com o time, bora. Vai ser turbulento, vamos, mas tô aqui, vamos. Tá sendo minha experiência muito com ela, tá sendo por essa via. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, pra gente começar mesmo. Como vocês definem autoestima, a palavra de vocês? Assim? Já que o tema é autoestima. Olha, eu vou tomar a liderança então de responder, tá? Autoestima, no meu ponto de vista, eu tenho passado bastante por esses processos, né? De desconstrução, de carreira, de me readequar numa nova profissão, né? De valorização de quem eu era para quem eu sou, né? Eu acho que autoestima é olhar. Eu consigo olhar hoje, ter aquela bondade de olhar para algumas coisas que eu fiz com bondade, tá? Com compreensão, com aceitação, né? Eu tiro um pouco da parte estética, porque eu estou envelhecendo, né? Eu não sou mais a menina que eu era, eu tenho 48 anos, estou envelhecendo, né? Então, obviamente, as minhas rugas, o meu colágeno, tudo tá diferente, meu corpo tá diferente. Então, mas eu tiro um pouco a autoestima dessa parte estética e vou para
para Silvia sem o corpo físico, para Silvia de tudo que ela fez. Então, é essa valorização do meu eu, da minha essência mesmo, assim. Então, eu tenho todos os dias ali olhado para mim com um pouquinho de bondade, um pouco mais dura, às vezes, porque também tenho, né, essa coisa muito Hecate lá dos fundos das rochas, assim. Então, eu tô sempre tirando aquelas minhas múltiplas camadas. Mas é eu tentar me sentir bem todos os dias comigo mesma. Eu e eu. Sim. Acho que é isso. Falando sobre... para mim, eu acho que a autoestima é um equilíbrio dinâmico. No sentido que constantemente eu voltar atrás e parar para pensar, pera, eu estou reconhecendo um erro que eu fiz, uma decisão que eu olho para trás e que eu digo, poxa, não deveria ter tomado essa decisão, mas eu estou reconhecendo isso apenas percebendo ou eu estou me flagelando com isso? Então, para mim, a autoestima ultimamente tem sido nesse caminho, tá? Reconheço em que pontos eu acho que eu poderia ter tomado uma decisão mais construtiva para mim, mas não vou fazer disso um motivo para eu me punir de uma forma dolorosa. Eu já estive nesse lugar, eu sei e eu não quero voltar para ele. E eu acho que a autoestima está muito nisso. Ser gentil consigo. E ser gentil entendendo que, a gente fez alguma cagada ali no passado, ok. Tá tudo bem. Acho que naquele momento fazer uma cagada era a opção que a gente tinha. Era o que melhor que nós poderíamos. Sim. Sim. Então, eu fiquei pensando muito nisso essa semana. O que era autoestima, né? Uma loucura que a gente usa tanta palavra, às vezes não pensa. E para mim, o conceito que eu consegui pensar é o valor que eu dou para mim, ou a falta de valor, quando vira uma baixa estima. E aí, para mim, a tônica foi da onde... Sempre minha virada de chave foi essa, aonde eu estou colocando o meu valor. Porque aí entra na sua questão, Silvia, não é só uma questão de aparência. Porque assim, onde eu sempre coloquei meu valor foi na minha carteira. E eu sou uma mulher periférica. Então, onde estava a minha estima? Sempre no pé, por mais que pareça que não. Porque enquanto o meu valor estava numa coisa fora, deu problema. E aí entra toda essa questão que você fala de Hecate, de levar lá para o fundo, e o fio pagão, porque assim, esse processo de ter que olhar e achar assim, onde está botando seu valor, criatura? Exato. Foi com Hecate, né? Na hora de parar, olhar, você está botando seu valor em tudo, do que as pessoas acham de você, de quanto você tem, se as pessoas acham que você tá velha, que você foi mal sucedida, nananana. Então você está botando o valor lá fora. Então não é alto, né? Você está dependendo de aprovação externa, não tem autoestima nesse processo, quando o valor está lá fora. E aí não dá pra gente julgar, né, em tempos de Instagram, e a gente tá aqui usando essa ferramenta só pela estética da pessoa, se ela tá bem. E a gente tem a questão de setores, né? Você pode ter uma autoestima muito bom num setor, tipo profissional, você tem uma autoestima lá no teto, e a nível relacionamento você pode ter uma péssima visão sua, não... Até se sentir culpada por ser tão boa profissional, e às vezes isso reverbera com uma baixa estima em relacionamento, por exemplo. Então, tem segmentos também, né? E a gente bate naquela parede, né? A gente bate no ponto-chave, que é o seguinte, né? É o autoconhecimento. Então, o momento que tu consegue te encontrar dentro de uma série de situações, tu consegue colocar esses pontos bem claros para ti, dos teus erros, dos teus acertos, das permissões, da tua parte, da tua compreensão estética, da tua compreensão social do momento. Olha que apareceu. Que melhor para falar de autoestima do que gatos? Não, então, gato, a gente tem um aqui em casa que ele é um danado. Porque assim, gatos simplesmente são gatos e eles dão carinho quando querem, eles pedem quando querem, eles se limpam, eles se apontam. A gente tem muito que aprender com isso. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta assim para vocês, tá? Vocês acreditam que, tá, dentro do sistema né, do paganismo, tá? Isso ajuda a autoestima? Ajuda que a gente tenha
Como vocês veem esse conjunto, autoestima e paganismo? Você quer responder, Miguel? Quando eu penso nessa relação, eu fico pensando, depende de qual divindade a gente está falando, né? Porque eu entendo muito que as divindades têm modos de operandes bem diferentes uns dos outros, mas assim, pensando bem nesse viés pagão da gente quanto a natureza, enquanto o divino manifesto, que eu entendo que é uma coisa muito nossa enquanto pagãos, eu acho que o paganismo nos convida muito a olhar para a natureza, para que a partir da forma como a gente vê a natureza, e normalmente a gente vê a natureza de uma forma muito bonita, a gente começa a questionar por que é que nós, enquanto membros, enquanto integrantes desse sistema divino que é a natureza, por que a gente se trata de uma forma tão ruim, às vezes? Por que a gente consegue olhar para os ciclos da natureza, os processos de morte e nascimento, o próprio envelhecer da natureza? A gente para pensar, as árvores passam durante o através das estações, elas perdem as folhas, elas ficam só os galhos, e a gente acha tudo isso muito bonito. Mas por que a gente não saúda esse sagrado presente em nós, inclusive no nosso envelhecer? Uhum. Sim. A primeira coisa que me vem é isso. Uhum. Para mim, eu penso que os nossos deuses, independente de quais sejam, de culto, e para quem usa o termo até de pais divinos, que não são todos, como que eu vou falar que eu sou uma filha de Hecate ou de Afrodite me sentindo um lixo? Uhum. Não faz sentido. E nossos deuses, eles não querem a gente submissos e sem personalidade, né? O paganismo tem muito das bruxas serem o quê? Livres, fortes, independentes. Soberanas. E aí, Assim, independente da divindade, eu vejo que qualquer divindade vai trabalhar porque bruxas tem que ter força, ter liberdade, para isso você tem que ter autoestima. E a gente é tudo esquisito. E a gente tem que ter condições de pagar o preço dessa esquisitice, que pode ser nossa força. de bancar. Pronto, quando a Flávia fala isso, eu acho que um percurso de quem está nesse processo de autoconhecimento, seja pelo um processo mais espiritual, seja um processo psicoterapêutico, é que em algum momento a gente esbarra com uma coisa que a gente precisa bancar o preço de sermos quem somos. Sim. E bancar isso, entendo que isso aí não é uma escolha que a gente faz. A gente não escolhe ser quem nós somos, nós simplesmente somos. Se parar para pensar que a gente bancar o ser uma pessoa mais extrovertida e às vezes falar demais, o bancar ser uma pessoa mais introvertida e às vezes bancar o preço de ser mais distante um pouco. Mas saber que vale. A Flávia falou sobre o valor há pouco tempo atrás, e eu entendo que aqui cabe muito. Há um valor nisso. Há um valor que a gente paga, mas o valor que a gente paga é para bancar o valor de sermos quem somos. Exatamente. Então, e uma observação bem interessante. A gente não vai ter medo, tá? Vocês dois sabem muito bem quanto eu sou insegura com um monte de coisa, mas a gente vai. Sim, a gente vai. Vulnerável. E aquilo que a gente fala também. A gente falou sobre isso essa semana, inclusive, até na live com a Raquel, que quando tu fala assim, bruxa, pagã, ou um determinado culto, enfim, tá tudo super bem para ela é a poderosa, e não tem nada disso. Então, assim, essas inseguranças, e eu acho que não tem nada a ver insegurança com autoestima. Eu posso ter meus momentos de insegurança, de não ter confiança, e ter uma autoestima boa, né? Eu acho que são situações diferentes, sentimentos muito diferentes. Mas em relação ao paganismo, isso que tu comentaste, Miguel, o paganismo dá uma visão muito macro. E isso é muito legal, porque a gente realmente se conecta com o todo, com o nosso... a mãe natureza, com a vida que nasce, cresce, morre, né? E eu passei a me aceitar esse processo de envelhecimento. Eu sempre trabalhei com moda, né? Então, eu tinha eu tinha que ser magra, eu tinha que ser isso, aquela coisa toda. Depois que eu realmente me assumi como pagã. Né? Então, assim, hoje eu consigo reconhecer cada ruga, cada processo, assim, no processo estou virando uma anciã, né?
Então, isso também passa a ser muito legal, né? Porque a gente reconhece a beleza daquele processo que a gente está vivendo, né? Se livra liberta, né? Meio libertador, assim. Eu sinto dessa forma o paganismo. Conseguir ver beleza também envelhecer, né? Porque a gente tem muita coisa do velho sábio, que não é apresentado como feio pra gente, né? Mas a velha sábia, não, falam a bruxa de forma pejorativa, né? É sempre feia, medonha, né? O mago, o velho sábio. Se traz uma beleza nesse envelhecimento de um arquétipo masculino, até dentro do nosso contexto. Mas quando a gente vê o feminino, geralmente vem com uma imagem que meio asquerosa pra gente, né? Porque, de certa forma, eu acho assim, você tem que temer esse poder da mulher que envelheceu, né? Mas aí, quando a gente vai lidar isso com a gente, com o nosso envelhecer, é bem complexo, né? Porque vem os cabelos brancos, vem as rugas, o corpo muda. E a gente não foi ensinado a achar isso belo. A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo na prática, no momento, né? De pintar os cabelos, né? Tô assumindo meus cabelos brancos e faceira da vida com os meus grisalhos. Mas isso foi um processo. Né? Não foi assim, agora da noite para o dia, agora eu sou pagã, sou bruxa, quero aceitar. Não, foi um longo processo. É uma jornada, com todos os caminhos, né, que a gente trilha, é uma grande jornada. Então, algumas coisas que a gente vai entender, mas é diferente aqui, não, mas isso aqui. Então, é um processo que vai se construindo, né? Mas eu acredito que tenha, acho que agora a palavra que me veio dentro do paganismo, uma palavra bem interessante, não sei se ressoa para vocês, mas ele me deu paz. Sim. Né? O paganismo me deu paz e aceitação, sabe? Não, uma paz e um aconchego de você não ter que estar o tempo todo se consertando para caber em algum lugar. Tá tudo bem. E até aqui, sabe? Que tu tinha, tem que estar ganhando muito, porque isso também, uma coisa que mexe muito com a autoestima das pessoas, tá? É dinheiro. Total. Dinheiro é de Aquiles, né? Tu pode ser dinheiro. Então, se tu não tem dinheiro, ou se tu não tá dentro de um padrão econômico ali que a sociedade colocou, a tua vai lá pro pé, né? Então, acho que até isso me deu, assim... Isso para todo mundo, e acho que para uma bruxa isso pega também, né? Porque a gente tem essa coisa elitista na bruxaria, né? Da coisa fashion. E como você é bruxa e tá sem dinheiro... Por exemplo, você não sabe feitiço para ficar rica, a pessoa fala um tom de piada, mas tem um julgamento. Claro! Como se a gente tivesse... bruxa, periférica, fora de padrão. Então, assim, tem uma série, as pessoas acham que você vai adivinhar a sorte do nada, né? Eu ouvi isso ontem. Mas você joga tarô. Mas você não precisa do tarô para ver as coisas, você consegue saber. Eu falei assim, mas pra que eu quero ficar aberto o tempo todo? Nossa! Não faz sentido, né? Falou assim, você não desenvolveu. Eu falei assim, não. Pra mim, o descontrole é a pessoa ficar numa balada aberta, sabendo o futuro dos outros. Pra que eu quero essa informação aqui? Eu quero beber e dançar. Não, e com certeza, inclusive assim, e esse julgamento, né, que a gente sabe que isso acontece, né? Mas baixa, se talvez tivesse me batido, feito questionar, você é bruxa? Sabe? Sabe que eu aprendi uma coisa muito interessante com o Wagner, né? O Wagner Périco, que é um professor maravilhoso, assim. Eu aprendi uma coisa diferente assim, entre prosperidade e financeiro. Dividir isso, né? Então, eu, quanto bruxa, às vezes não tenho dinheiro, mas eu tenho prosperidade. Então, eu consigo que, quando a gente tá com os canais... Oi, boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. Sua mãe, seja bem-vinda, Conceição. Parabéns, filha maravilhosa. Minha mãe, Zecatina. Então, a gente reconhece, né, como pagãos, a gente reconhece a prosperidade em achar, em ganhar uma fruta, em ganhar ser convidado para jantar, ganhar os ingressos de um show que tu queria ir, do nada falta sem grana para ir nesse show, daqui a pouco esse ingresso se materializa. Então, o universo dá formas de mandar as coisas para ti,
não necessariamente dentro do dinheiro. Isso também foi uma coisa que eu aprendi junto no paganismo, tá? A reconhecer as coisas, a coisa boa de poder estar aqui com vocês, para mim, isso é prosperidade. Eu poder ter um canal de conversar, as pessoas pararem para nos ouvir, ou depois comentarem, isso para mim é prosperidade, assim, né? O que vocês acham? Eu concordo totalmente. A gente entra em abundância, né? Não é? Isso. Eu acho, aliás, eu acho muito construtiva essa perspectiva do separar o que é financeiro e o que é prosperidade. Porque às vezes a gente fica tão fissurado no dinheiro. E aí eu vou trazer uma questão. O quanto que isso mexe com nossa, falando em autoestima, a nossa autoafirmação. Como se eu não estou ganhando tanto quanto eu queria, ou então não estou ganhando tanto como eu acredito que nesse momento da minha vida eu deveria ganhar. E eu coloco em xeque a minha capacidade enquanto profissional, a minha capacidade enquanto bruxa. Volto para a questão. Eu coloco meu valor em cima do meu cheque que eu ganho. Uhum. Eu começo a questionar, inclusive, a minha eficiência e minha capacidade como profissional. Claro. Então, isso me traz uma questão que eu peguei em mim, tá? Então, assim, cada vez que eu ficava me sentindo lixo de ser humano por causa da questão financeira, eu via que, de certa forma, eu também estava julgando as pessoas que também tinham uma situação financeira ruim. Lógico. Porque o julgamento que eu faço comigo vai reverberar para o que eu faço para as outras pessoas também. E aí o que a Silvia trouxe da abundância me fez pensar na questão do olhar mesmo. E aí me lembra um epíteto de Afrodite, que vai lembrar muito de Perséfone, que é o Anteia, né, que é a Senhora das Flores, amiga das flores, que é a Afrodite como Senhora da Primavera. Mas por que eu vou trazer isso? Não está fora de contexto não, tá, gente? É porque esse epíteto é o que, quando a Afrodite chega na Terra e ela pisa, e as flores nascem, os perfumes exalam. Essa imagem eu uso corriqueiramente assim, no meu dia a dia para começar ele num olhar mais para mudar meu ânimo. Tipo assim, a vida é abundante e eu não preciso estar competindo, tem para todo mundo, né? E eu posso pisar e exalar o que eu estou sentindo. Então, se eu estou encantada, e aí dá pra gente introduzir encantamento e sedução aí também. Se eu estou encantada, eu estou bem, eu vou transbordar. Não vai faltar, porque a gente tem muito essa coisa, não vai ter para todo mundo, né? Eu tenho que competir, essa coisa até de competição feminina, porque se gera uma escassez, né? Se ela tiver, eu não vou ter. Exato. Aí o Miguel tem um poder que eu não tenho, eu quero para mim. Mas se os dois tiverem, talvez não tenha para todo mundo. Então, eu acho que perpassa por aí essa questão de autoestima até nas relações de amizade, de ciúme, relacionamento, questões profissionais, a tal competição feminina, enfim. Competições são fomentadas hoje em dia entre mulheres cis e mulheres trans também, tá? E aí já é um outro terreno pra gente entrar, né? Essa faz, essa se arruma melhor, estão melhores que as cis, elas fazem essa prática sexual que vocês não fazem, isso gera uma escassez. Por exemplo, enfim, para você topar práticas sexuais, às vezes é que você não gosta. Aí você vai topar se você estiver com uma autoestima muito baixa, quer se encaixar e pôr seu valor ali, que alguém vai te dar valor e falar que você performa na cama. Então, assim, são muitas camadas e muitos recortes que dá pra fazer disso. Gente, eu dei uma volta, Afrodite, meu Deus. Eu fui dar a práticas sexuais agora, gente, desculpa. Não, mas eu peguei tudo da caminhada. E, na verdade, uma coisa muito interessante que tu comentou, a questão da própria sexualidade, essa coisa de quantas, eu estou falando de várias mulheres, não seres, não vamos colocar gênero, mas seres, tá? Que acabam se submetendo a situações com baixa autoestima, eu preciso fazer para agradar, eu preciso fazer para... Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas eu preciso fazer para agradar, para ser aceita, né? Para receber esmolas de amor, digamos assim. Isso é muito comum, né? Muito comum mesmo. Entre mulheres, entre seres, né? Entre homens, mulheres, enfim. Então, acho que a gente precisa fazer ressoar esse assunto da autoestima, tá? Porque... para as pessoas se sentirem acolhidas, entenderem que não são só elas que às vezes, né? E Silvia,
pegando um pouco do que a Flávia falou, pensando em escassez em termos de relações, medo do abandono. O quanto que às vezes a gente tem que encaixar no desejo do outro, com medo de que eu não seja desejado por outra pessoa. Então, assim, eu me limito tanto, eu me limito tanto, eu me diminuo tanto. E aí eu enfatizo isso, porque o quanto que esse se limitar, se diminuir, machuca. É como se a gente pegasse uma forma que não é do nosso formato e a gente tentasse se encaixar. A gente se polda, a gente se aperta, a gente se machuca nessa ânsia de querer que do desejo do outro. E Mais se uma vez. acaba se deformando, né? Sabe que eu trabalhei com calçado a vida inteira, tá? Eu venho do calçado. E o maior problema é com as mulheres que calçam numeração grande, né? E eu vi coisas assim, mulheres que calçam 41, 42 e tendo que calçar, eu calço um sapato 38 para me encaixar, literalmente isso. E o pé se sim, porque primeiro que tu não encontra, hoje já não mais, mas uns anos atrás tu não encontrava um par de sapato bonito numa numeração 41, 42. Tem mulheres que calçam até 44, né? E os pés deformavam de um jeito que não tinha mais o que fazer. Porque tu imagina, tu tá ali dentro daquela forma minúscula de um 41, dentro de um 38, ele cria calosidades e deformidades, e acho que assim é a vida, né? Tu acaba entrando dentro de formas que não são tuas e tu te deforma completamente, né? Sim. E a cura de como é que faz? Como é que faz? Pois é, eu acho que o caminho com Deus, há pouco tempo atrás tu falou sobre caminhos, né? E aí eu acho eu meio que volto pro óbvio, Hecate é a senhora dos caminhos. Só que aí as pessoas às vezes levam isso pouco ao pé da letra, né? Levam muito sentido literal. Só que toda vez que a gente faz esse percurso sobre autoestima, como eu me deformei para encaixar no desejo do outro, eu tô falando dos caminhos que eu percorri. Eu tô falando do caminho que eu percorri que eu percebi pela dor do não me encaixar que não é o caminho que eu queira mais. Então, qual é o caminho que eu quero trilhar? Às vezes a gente não sabe qual é o caminho que a gente quer, mas a gente sabe que aquele não deu certo. A gente vai para a eliminação. E aí vai se arriscando. Mais uma vez, eu banco o risco. Eu banco o risco de um caminho desconhecido, porque eu sei que o que foi conhecido até então foi o caminho só de dor em que eu abri mão de quem eu sou em virtude de ser aprovado pelo outro. Sim. E aí é um caminho que, assim, como você bem falou, né, Silvia? São pés que ficaram doloridos, por ter passado anos e anos em calçados apertados. A dor não vai passar de uma hora para outra. É preciso dar tempo, inclusive, para poder fazer, pensando em termos de pés, uma físio, começar a usar uma palmilha para poder respeitar o tamanho daquele pé. Mas que há possibilidades. A partir do momento que eu me autorizo. Não, e assim, até pegando essa analogia do próprio pé, tá? Aceitar os seus calos, né? E entender que algumas feridas, aquela deformidade ficou ali. E ok, eu tenho essa deformidade, eu tenho esse problema aqui, e ok. Porque às vezes também, quando a gente entra numa procura, ou numa autocura, e tu vai procurar cura, e aí tu não encontra as curas que tu procura nas milhões de terapias que existem hoje, e aí elas ficam, eu sei porque eu conheço gente que fica desesperada, correndo de aquelas constelação sistêmica, e vai, e aquilo vira uma loucura e acaba não dando pior a situação. Né? Então tem calos, às vezes, que precisam estar ali, que foi o que te moldou, né? que faz parte de ti. Então não tem, às vezes, como arrancar aquilo, vou cortar esse calo fora aqui, não existe. Aí piora a situação, porque tu acaba te mutilando, né? Então, respeitar os seus caminhos, né? Falando em caminhos, respeitar os seus caminhos e principalmente não comparar o caminho do outro. Sim. Né? Total. Né? Por exemplo, sei lá, tu encontrou uma cura em alguma situação, eu tenho que fazer como o Miguel falou, porque o Miguel foi ali e ele conseguiu. Não, eu acho que a troca nos motiva, porque a gente vê alguém que passou por situações similares e conseguir, nos dá é possível. Sim. Mas aí o erro do ser humano, porque a gente quer o caminho mais fácil, eu me incluo aqui, né? A gente quer a receita de bolo e não tem, cara. Mas eu acho que o primeiro momento é quando a gente consegue, porque assim, a gente passa um tempão, e aí tô falando por mim. Quanto tempo a gente passa sem ter nem noção que tá com problema ali? Quanto tempo eu fiquei ali sofrendo, porque eu tava botando essa questão do valor na conta bancária.
no bairro que morava, enfim, um monte de coisa fora e não dentro. Então não tinha nem consciência. Então você tem um momento que cai a ficha e aí ainda nada está resolvido. Que às vezes é um momento muito doloroso, quando você vê que você está colocando seu valor em locais, aí você vai vendo os erros, né? E aí tem todo o movimento. E depois procurar ferramentas. Aí ferramentas e se dá seu tempo, você não vai apagar, né? Mas a gente pode reformular isso, porque aí lembrando de água, né, a pessoa da água, a gente tem todo esse processo da água, né, e aí eu penso em Hecate também, em Afro, desse mergulho, de ver o que está lá reverberando na nossa água, que pode ser tanto nossa emoção quanto na nossa intuição. Isso vem à mente, da mente isso vai gerar um movimento de fazer alguma coisa. Mas esse processo pode ser para coisas que nos são positivas e também para as coisas que nos são prejudiciais. A gente também tem todo esse movimento de coisas que estão na nossa água e que não são legais e que geram pensamentos e que geram atitudes, e aí isso fica uma coisa retroativa. Aí acontece outra coisa fora que te machuca, que afeta a sua água, a sua emoção, que vai gerar... E a gente, se não tem uma tomada de consciência, a gente não sai disso. E aí o epíteto que eu falei para vocês de Afrodite, eu falei, quando veio esse epíteto na cabeça, eu falei, mas minha deusa do céu, como que eu vou falar disso numa live de autoestima? Mas aí depois veio o entendimento, que é a Afrodite apostrófia, se eu não me engano, que é a que expele. E aí você pensa que quando a gente está muito mal com essas nossas questões de autoaceitação, de auto-amor, o que a gente vai estar expelindo? A vida, para as nossas relações, para os nossos movimentos, nossas atitudes, nossos pensamentos, isso vai sair. E não vai ser bonito. E a gente encontra todas essas deturpações também, né? O que a gente não faz para estar com um corpo legal em relação à alimentação, ao uso de certas substâncias, né? Se eu for falar de mim, eu fumo. Eu sei que eu tô fazendo mal pro meu corpo. Eu tô tampando um buraco ali com o meu cigarro. Eu tenho consciência disso. Eu ainda não consegui resolver. Então também não adianta eu vir aqui só falar coisa bonitinha, né? Mas você tem uma série. O que eu faço sexualmente, às vezes, só pra performar e eu não gosto, pra receber uma migalha de amor? Como vai ser essa Afrodite saindo, apostrófia, aqui espelhe? Quando... Vai ser feia. E quando tu expele isso, eu acho importante essa coisa que tu comentaste agora da questão de expelir, de colocar quando a gente mexe em todos os nossos vasos, né? Nosso corpo vaso, é quando tu coloca para fora o lixo, tem que limpar certas coisas realmente, botar para fora mesmo, né? E entender que às vezes faz parte de ti a própria, né? Ah, eu fumo, né? Ou eu bebo, ou eu não gosto de exercício, ou eu como, sou a louca do chocolate, eu faço coisas. Acho que todo mundo faz isso, tá? Por mais... Todo mundo tem. Todo mundo tem. E nós não seríamos humanos e nem estaríamos aqui, como é que a Flávia se apresentou ali, estou aqui, reencarnada nesse plano. Tu não estaria aqui, teria esperado, estava em outra dimensão, minha filha. Se tu tá aqui é porque tu tem as tuas... Né? Eu acho desse princípio. Então, assim, eu fujo de pessoas muito iluminadas. Tá? Muito normais. Hã? Muito normais. Não, nem são as normais. As normais, assim, ok. As pessoas assim... É as gratiluz que ela não gosta. Eu falo de gratiluz, aquelas assim, sabe? Namai, gratidão... Eu sou gratiluz, gente. Não dá. Quando eu vejo uma pessoa assim... Pra mim, eu não quero ver a sombra dessa pessoa. Porque eu entendo que a sombra tá ali tão intocada, mas tão assim, tão enterrada, que o mínimo esforço que essa pessoa que fizesse a sombra sair, cara, eu vejo um titã emergindo assim do submundo. Não vou nem dizer o coitado do capeta, né? Porque todo mundo culpa as coisas do capeta. Acho que o coitado do capeta não ganha muita culpa. Então, assim, a gente, quando coloca para fora as nossas facetas negras, né? Eu brinco, eu gosto muito de usar no o meu dark side, né?
Então, quando o meu dark side, hoje eu consigo equilibrar meu dark side, e assim, ó, pensa que é um revelation, tá? Quando tu consegue entender as coisas. Que tu tá ali, ó, que tu tem a tua luz, tua bondade, mas às vezes eu quero que as coisas peguem fogo mesmo, né? E aí, só que quando tu tá ali nessa linha, tu pensa assim, ai, gente, eu me sentindo péssima porque eu quero que o fulano pegue fogo. Sim, e mais uma vez, autoestima e sombras. Aí é que está. A questão da autoestima, que eu bato muito essa tecla do amor próprio da autoestima, é que não é só sobre a gente reconhecer o que há de bom em nós. E claro que é maravilhoso, é muito válido, é muito necessário que a gente reconheça e valide nossas virtudes. Porque às vezes a gente vem de uma história de vida em que nossas virtudes não foram reconhecidas, e a gente introjetou essa não validação. Mas eu acho importante que a gente faça isso, a gente pensando, a gente valide o nosso lado mais celeste, mas que a gente também aceite o nosso lado mais terreno, o nosso lado mais submundo, mais quitônico. Entendeu? Inclusive, reconhecer isso. Ah, eu queria tanto que o fulano pegasse fogo. Ok, tudo bem. Passou. Mas a gente faz muito link do paganismo dentro desse processo. Porque, assim, a bruxaria não é bonitinha. Não. A natureza não é bonitinha. A natureza ela é linda, mas ela não é bonitinha. A gente veste muita sujeira. As pessoas que são de fora olham pra gente, as pessoas que são iluminadas, não sei o quê. É tudo muito lindo. Fotos de ritual. Gente, rede social é um recorte só. Sim. Não é uma crítica, é só um recorte, mas a vida tem outros detalhes. Só que nem tudo vai ser exposto. Tem coisa que não dá, é dentro da gente. Sim. Né? Quando a gente encara... O Miguel me acompanhou quando eu encarei uma série de características minhas que me assustaram. Eu falei, Miguel, que monstro! Como eu sou feia! Eu lembro de usar essa palavra, como eu sou feia! Foi um choque de eu reconhecer que, tipo, que um monte de coisa que me incomodava nos outros, eu tinha bem forte em mim. Por isso eu reconhecia tão rápido na galera, entendeu? Claro, e na verdade é aquela coisa que a gente fala, é o tal do espelho, né? Tu acaba, e o julgamento, né? Quem nunca? Então, assim, não existe aquela coisa vocês encontraram a santidade, tá tudo certo. Não, é o caminho, é o processo. Acho que mesmo quando a gente chegar ao fim dessa jornada, tá? Tem mais coisa. Não, quando a gente chegar no fim, vai ter coisa... Né? Vai ter aquela coisa toda muito profunda, assim, né? Mas nem os deuses param, estão aí, ó, trabalhando. Você acha que a gente vai parar? Exatamente. E aí, tá caminhando. Você acha que a gente vai parar de caminhar? Mas é assim, se faz o caminho, não tem uma música que fala caminhando que se faz o caminho, né? Aí é um dia após o outro, reconhecendo essas dificuldades. E tem dias que eu tô acorda assim, super me sentindo com aquela autoestima, tá lá no dedão do pé, né? Eu encontrei essa semana passada a mãe de um colega do meu filho, que foi mãe, ela ganhou um neném agora. E ela tava assim, imagina, bebê recém-nascido, ela tava largando o outro filho na escola, assim, daí a gente brincou. Eu também já tava naquele estado de dia, né? Aí teve a Expo Inter, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores feiras agropecuárias, e meu marido me mandou uma foto de umas vacas, as vacas que valem, assim, R$1 milhão, R$2 milhões, as vacas mais hidratadas que nós. Eu disse para ela, eu falei, poxa, se te serve de consolo, quem tem mais hidratada hoje no Rio Grande do Sul são as vacas da Expo Inter. Então, para gente ter uma ideia, a nossa autoestima estava abaixo das vacas da Expo Inter, em questão financeira e em questão estética. Amiga, eu sempre falo que eu quero ir pro pet shop, porque eu vejo os doguinhos saindo, sabe, com brilhos na testa, os cabelos melhores que o meu. Eu tenho uma volta das vacas, filha. As vacas reproduzindo, as vacas, elas têm um professor que fica o dia inteiro alisando as vacas lá. As vacas valem R$2 milhões. Mas a gente pegou, a gente chegou assim, ó. Então, voltando àquela pergunta, o que é autoestima? Autoestima é quando a gente encontra uma companheira, né, de caminhada ali, e dá risada, a gente parou, olhou uma para a outra e disse, miga, e começamos a dar risada. Ao invés de a gente se abraçar e chorar, a gente deu risada na frente da escola. Maravilhoso. Rir. Encontrar alguém para rir junto. A gente precisa rir da gente. Então, assim, eu acho que
também autoestima, e tu ri das tuas situações, tá? Aí o que que eu fiz quando eu cheguei em casa? Fui lavar o cabelo, fui secar com o secador, fui dar um jeito pra tentar ser menos... Se inspirou nas vacas. A vaca do brejo, agora como é que é? Porque eu não quero ser a vaca do brejo, eu quero ser a vaca da Expo Inter. Quando te chamarem de vaca, você já sabe que uma vaca de Expo Inter, querido. Não é vaca de brejo. Quando vocês falam isso, eu acho importante pegar duas coisas, tá? Lembrando, vou puxar agora um pouco mais para... a gente falou sobre a importância do rir. E aí, quando eu penso em rir, eu lembro muito das pombogiras. Que uma coisa que é muito comum delas quando chegam em terra é que elas dão aquela risada. Uhum. E assim, a risada tem uma função mágica, porque a risada delas é uma espécie de banimento, é para afastar alguma energia ruim que esteja ali no ambiente. E eu acho que quando a gente para levar isso para a vida, é uma lição muito grande. Se elas são super poderosas, elas sabem muito fazer magia. Elas riem para espantar, porque a gente não toma isso para a vida também. Né? Como é que é? E uma outra coisa que eu e a Flávia estava comentando, e eu acho que cabe muito, é que a gente pega algumas divindades do amor e da beleza, Oxum, Afrodite, elas carregam espelhos. Elas se veem em espelhos. E assim, eu não consigo ver essa leitura de que o olhar no espelho é simplesmente um olhar fútil, dizer assim, eu sou muito linda. Não, porque o espelho mostra tudo. O espelho vai mostrar tudo de você. Se a gente olhar no espelho, a gente vai ver traços nossos que a gente gosta e vai ver também imperfeições. Esse é o poder dele. Por isso que ele é uma coisa tão poderosa. E ela olha-se no espelho e mesmo vendo possíveis imperfeições, ela sabe que elas são lindas. Então, assim, eu acho que outra coisa que a gente leva das deusas, das divindades, dos guias para a vida. Olhar-se no espelho e mesmo imperfeições, gosta de se ver. Exatamente, exatamente. Mas isso que tu falou ali sobre isso é bem interessante, porque como às vezes uma boa gargalhada melhora a tua autoestima. Sim. Né? Sim. Tu dá uma boa... Fica mais leve, né? Exato, porque a gente podia ter ficado ali se reclamando da vida e se autocompadecendo uma da outra, né? Porque, afinal de contas, mãe de criança pequena, aquela situação toda, né? Ela numa situação bem pior que a minha, com um bebê de colo, ainda bem recém-nascido. E aí a gente deu risada, tenho certeza que ela já saiu dali totalmente diferente. Eu vim o caminho, o trajeto até minha casa rindo sozinha, né? E mudou totalmente. A gente leva às vezes tão a sério, aí começa a se chicotear. Então o riso dá uma libertada, dá uma limpada, tem essa função de banimento, né? Gargalhada é banimento. E aí lembro também que a Afrodite é a mãe do riso, né? Olha que delícia! É a mãe do riso também. E a gente vai fazendo as conexões, né? E a pombagira que gargalha e tá limpando o ambiente e tá anunciando que ela tá ali. Sim. Essa gargalhada, ela tá anunciando, eu estou aqui, inteira. Uma coisa bem... Vai encarar? Falar sobre o paganismo, tá? É que o paganismo te dá, Flávia, essas correlações. Porque tu vai construindo, né? Não é que tu tá ali acomodada dentro de uma crença. Ela não é uma crença limitante, ela é uma crença expansiva. Né? Não é aquela criança ali, é isso aqui, né? Então, assim, tu tá desenvolvendo, né, o teu estudo sobre as deusas, e o quanto tem descobrindo e correlações que vão se intercalando, vão se construindo, né? A Luna, acho que quer participar. Você quer falar alguma coisa? Ela sabe. Linda! A Luna arrasa em termos de alto amor. A Luna da consulta de tarot. Não, tô brincando. O meu também dá. Cara, as relações, eu penso que é uma grande teia. Tá? A gente que apagou é meio louco, né? E a gente fala de deuses e seres como se a gente estivesse falando de pessoas, né? Animais humanos, né? Encarnados, né? Porque somos animais também. E eles vão surgindo. Acho que quando a gente se abre, os seres que têm afinidade com a gente, que estão dentro da proposta de trabalho, vão vindo. Sim. Então, assim, tipo, como eu conversei com vocês essa semana, sereias, eu nunca imaginei trabalhar com sereias. Não era nem o ser mitológico, vamos pensar assim, a nível de mitologia que me interessasse. Mas quando começou esse rolê, elas apareceram.
né? Porque estava dentro. E aí tem as ligações de Afrodite, Hecate, Mar, né? O espelho que o Miguel trouxe, né? Que sereias são retratadas com espelhos. Aparecem obras sacras, né? Como símbolo de vaidade. Então, toda essa deturpação do feminino a gente pega nas deusas, pega em seres mitológicos, nas sereias também, né? Mas o espelho, vamos pensar uma coisa, a gente tem vários mitos também, até de seres de deusas que se afogam e se tornam deusas da água, né? O que é isso? Você tá tão encantado pela uma lua refletida na água ou pela água, seu reflexo que você mergulha. É um mergulho em si. Quando eu vejo um mito que você se encantou olhando para o seu reflexo na água, a gente até pensa em desdobramentos que a gente pode fazer da leitura aí de Narciso, mas em algum momento aquele ser mergulhou em si mesmo e se encantou, né? E o paganismo vai trazendo essas histórias e vai trazendo os seres, porque a gente não anda sozinho, né? Então, a gente tem nossas divindades, nós temos nossas famílias espirituais, os animais que estão aí nos acompanhando, para quem acredita nos animais de poder. A gente tem as plantas de poder, que são seres incríveis, temos pedras de poder. Ai, mas para um ser humano não, é uma família. É uma família. E quanto mais gente fica melhor, bem resolvida, esse mundo fica melhor. Quanto mais gente se encanta, e acho que esse processo, para mim, o mais importante foi eu me encantar. A gente fica muito tempo na magia, tem uma hora que a gente fica mecânico. Hecatino gosta de estudar e a gente lê aquele monte de tese, né? E eu nem nível superior tenho e vivo lendo tese. Aí tem uma hora que o negócio fica chato. Fica mecânico, a sua magia fica mecânica. E cadê o encantamento do louco? A beleza do louco quando vai se jogar naquele abismo e que não sabe o que vai acontecer, se ele vai voar, se ele vai cair, quem vai chegar do outro lado do abismo. Tem algum momento do processo que a gente perde isso. E todo esse processo de autoestima, de Afrodite e Hecate, para mim, Hecate é muito sedutora. Só a gente olhar esse número de devotos dela, né? Quantos ela seduziu. É importante a gente se encantar de novo, porque a gente exala, quando a gente está encantado, a gente começa a olhar o mundo com um olhar encantado. E aí, como Afrodite caminhando e flores nascendo, é a bruxa quando ela está nesse estado de encantamento. Porque ela não precisa se preocupar em seduzir, porque ela vai encantar e os outros vão despertando essa chama de encantamento e o ambiente vai ficando encantado. Exatamente. Aí falei demais, meu Deus. Não, lindo, isso mesmo. Eu tô pensando aqui, visualizando tudo que tu tá comentando e é realmente isso. E principalmente, quanto mais encantada tu fica, mais os seres encantados se revelam pra ti. O mundo mágico, ele vai se revelando. E tu não precisa aí ser o super mago das galáxias, a feiticeira das galáxias, porque a magia, ela vai se revelando. A magia tá aqui, ela tá viva, ela... Tanto que falam na Cabala, né, que tudo que a gente vê corresponde a 1%. Os outros 99% da realidade, ela não é vista pelos olhos humanos, ela não é sentida pela percepção humana, nós não temos essa capacidade. Diferente, né? Aí quem adentra esse mundo encantado da magia, né, que tem essa compreensão, a coisa começa a se revelar, mas tu precisa estar predisposto a isso, né? É um processo. E tu, Miguel? Quando você fala isso, eu lembro, a Flávia sabe dessa história, mas é porque eu acho que vale a pena trazer exemplos práticos, né? Quando eu morava em outra casa, eu tinha ido acho, no supermercado. E aí eu tava vindo a pé e tava lembrando do clássico mito judaico-cristão da Lilith. E quando eu tava passando, eu tava aqui era calçado no hospital e eu vejo uma maçã rolando. E eu fiquei assim, eu disse, oi, boa tarde, bom dia, mensagens estão vindo. Obviamente estavam abastecendo lá o quarto refeitório do hospital e tal, então a maçã era parte do estoque. Mas justamente na hora que eu estava pensando no mito, justamente pensando na maçã, o símbolo, ela. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a colocar um pezinho no mundo da bruxaria do paganismo, quem é desse mundo se mostra. Porque diz assim, opa, esse ou essa vê a gente. Vai entender o que a gente está falando. Exatamente.
Exatamente. E começa a grande revelação. Uma coisa também que eu aprendi com o Wagner Périco é que existem, né? Ele sempre fala, existem as plantas, todas elas têm o próprio espírito, a gente sabe do mundo elemental, enfim, né? Toda a magia que está contida nisso. Mas mesmo dentro desse mundo, existem seres bruxos. Então, existe o animal bruxo, a flor bruxa, a planta bruxa, a pedra bruxa. Então, a gente foi fazer um determinado, nós tínhamos que fazer um chá encantado, tá? E como é que tu sabe que a planta é bruxa, né? Tu tem que pendular. E aí foi todo mundo caminhando, foram procurar, o bruxeiro todo procurando os seus componentes mágicos, e todo mundo na feira, imaginei a cena na feira, e os bruxinhos lá com o pelo, falando com o galho de manjericão. Galho de manjericão, você é bruxo. Eu penso aqui. Ai, ai, ai. Por que uma arrogância a gente achar que só um ser humano pode ser bruxo, né? Então, isso é muito interessante, porque assim, então, e essas coisas que vão se conectando e vão, claro, né, pensando, isso que o paganismo traz, ele vê essa magia, ele tem esse entendimento, né, de entender que tu vai pegar, eu preciso achar, aí tu pensa assim, eram rosas bruxas, aí tinha um saco de rosas bruxas, né, aquelas secas para fazer o chá, tava todo, então dentro de um saco com um saco de rosas secas, tu tinha que catar uma rosa bruxa. Então, isso só um pagão se dá o trabalho de fazer isso e entende a verdade de uma fala dessas, né? Por isso é que é absurdo, né? E para ti, na verdade, acaba fazendo todo sentido isso, né? Para mim, o meu gato, por exemplo, é um gato bruxo. O meu gato é bruxo. Eu não vou nem comer. Gato é um gato bruxo, tá? Ele já fez coisas, assim, surreais e ele entende coisas, assim, que ele não é. A família que brinca aqui, né? Esse gato não é de Deus. Falei, com certeza não é. É da deusa. Não, é da deusa. Ele caiu, só para vocês verem, tá? Ele caiu do 7º andar do prédio. Ele não quebrou um bigode. Aí em pé o bicho. Achei que o bicho estava patelado. Como a vida. Nossa, mas foi uma das aventuras dele, tá? Uma das aventuras dele. Mas aí tu entende que essa natureza mística, né, ela tá contida em todos os elementos do universo, né? Então, e acaba se revelando mesmo. O paganismo traz essa compreensão do todo, né? Sim, e assim, se encantar com essas coisas te traz amor e traz beleza. Não é? Porque total. E que vem de dentro. Você pegou o Romeu, Miguel? Achei que você estava pegando Ele o Romeu. tava aqui, ele tava fazendo assim na porta. Aí tá fazendo ali assim comigo agora. Pronto. Claro que eu acho que dentro desse processo, a gente, assim, quando a gente está lá no começo, né, pra gente ser um pouco prático, e a gente se situa, putz, eu tô botando o meu valor, sei lá, em ser desejada. E se eu não for desejada, eu não tô bem, eu não tenho valor, né? A gente tem casos patológicos disso, né? Que às vezes a pessoa tem até um relacionamento, mas ela precisa flertar, ela precisa seduzir, porque aquilo é o que alimenta para ela se sentir que tem valor, por exemplo, né? Então, a gente identificar um problema, a gente tem que ver aonde achar ajuda, dependendo do nível, porque são muitos níveis de pessoas e de questões e todas as ferramentas, sabe? Mas o procurar ver beleza dentro da gente, eu acho que é uma estratégia que vai funcionar para todo mundo. E se munir de coisas que alterem nosso estado de espírito. E aí vamos para a bruxaria. Porque assim, a propaganda, o marketing, usa o tempo todo esses recursos de música, experiência em 5 sentidos, aroma, cor, audição, tudo para incitar a gente em determinados estados para a gente consumir. Fato, né? É uma coisa que a gente usa na bruxaria, mas que faz parte do mundo capitalista. Mas muitas vezes a gente, enquanto bruxos, não usa essas estratégias com a gente. Quando a gente tá mal, às vezes a gente não tem lá a playlist, nem todos têm aquelas pedrinhas já carregadas, aquele baúzinho de memórias com as coisas que a gente vai lembrar, que vai fazer bem, que vai mudar. E às vezes a memória, gente, é tudo muito sutil. É eu lembrar de alguma coisa que eu fiz com a minha gata.
e que vai me encher de ternura. E aí já mudou uma válvula, já mudou. O Romeu. Oi, Romeu. Então, assim, a gente precisa ter essas estratégias também para quando a gente não tá legal com questões de auto... E procurar resolver, tá? Ter autoestima não quer dizer que você não vai querer mudar nada. Tá, Não, ó, não tá legal isso. Pode ficar melhor. Mas aí a questão é como, né? E nem achar que a mulher que tem super autoestima é só aquela que tá super montada no salto alto, maquiada. Às vezes não, às vezes ela é escrava daquela estética. tá, mas eu quero Então, assim, saber agora qual é os teus truques. O Calu vai falar aqui seus truques mágicos para levar. Fala um truquezinho pro povo aqui, Flávia! já falei, E tem a sua da bolinha, tia Flávia. tenha seus aromas que você já testou, tenha seu baú de lembranças para você acessar. Usa tudo que você tem. Usa tudo que você tem para mudar seu estado de espírito. Mas aí você tem que se conhecer. O que muda seu estado de espírito, Silvia? Eu sei. Então, a pessoa tem que saber o que vai fazer ela ficar se sentindo melhor. Que cheiro faz ela se sentir sensual? Que cheiro faz ela ter uma memória de infância? Enfim, o que ela gosta, o que faz ela sorrir. Eu sei a música que vai me fazer sentir sexy, a música que vai me fazer sentir super good vibes, a música que é pra me chorar. Eu tenho a música pra chorar. Não, e tem dias que tu quer chorar com escorrendo no azulejo do banheiro, ok? Você tem Ó, que eu minha dica mágica, que funciona, eu sempre que tem alguém que vem me pedir alguma coisa, é banho de ervas. Porque o banho de ervas, ele tem uma capacidade mágica absurda, maravilhosa. Ele transforma o teu campo psíquico aqui, o teu campo áurico, aquela vibração, tira, eu brinco, né, tira os cutufum, né, que tu vai dentro do caminho, ou se tu tá trabalhando num ambiente tóxico, com pessoas, né, naquela coisa toda. Então, assim, dica mágica, tá muito pesada, faz uma boa esfoliação, que a tua pele fica uma seda com bicarbonato de sódio, da raiz do cabelo, a sola do pé, depois tu pega o bicarbonato, molha todo o teu corpo, passa que assim bem pelo corpo, tudo, a pele fica uma seda, fica brilhante, fica maravilhosa, todas as coisinhas, depois tu lava bicarbonato de sódio. Tu pode lavar aqui a coroa, só tem que lavar todo, ele limpa, tá? Ele limpa o teu campo áurico inteiro de qualquer miasmas que fala, né, no grego ali, a mitologia grega usa muito a palavra miasma, que são aquelas energias que vão se acoplando no teu campo áurico. Passou o bicarbonato de sódio, um bom banho de ervas, com a erva que tu tiver. E aí, a minha dica mágica especial é desperta, conversa ali com o alecrim, não precisa ser o alecrim mágico, mas o manjericão, o alecrim, que são ervas boas que mudam a vibração, e pede para o espírito da erva te trazer ali, muda, me ajuda a tirar essas energias, me faz eu me sentir melhor. Toma o banho e faz uma xícara de chá quente. Para mim, essa é a minha receita para sair da fossa. Eu gosto de escaldapés. Eu adoro escaldapés para as ervas que você falou aí, com alecrim, eu acho maravilhoso. Assim, eu não quis falar ervas, porque eu acho que a pessoa tem que também conhecer já o efeito da erva nelas. Porque, tipo assim, eu já tive uns rebotes com umas ervas que pareciam super bobinhas. Alecrim, não, acho que é que nem caldo de galinha. O alecrim eu acho que é igual bombril. É que nem caldo de galinha, não faz mal pra ninguém, sabe? Mas, tipo assim, eu já fiquei mal com baunilha. Hoje em dia ela é uma grande amiga, mas eu já fiquei mal com baunilha. E é bem no tema, quando a minha autoestima tava cagada, eu fui tentar trabalhar com baunilha dentro lá do processo com a Palmira Margarida, e eu sentia dor. Sim. Porque a baunilha vinha falar de prazer e o que me dava prazer e ter prazer na vida. E eu fazia as meditações e sentia o cheiro da baunilha. Eu sentia muita dor, eu passava mal e era só uma baunilha. Então, assim, por isso que eu me segurei de falar ervas, entendeu? Ou, tipo, eu gosto muito de lavanda. Mas aí você vai pegar, assim, 200, você joga aí no Google, vai ter 200 mil pessoas falando assim, mulheres não usem lavanda porque vai afastar os homens. Então, assim...
Pode ser que sim, pode ser que não, mas dependendo do processo, melhor que afaste. Se você está no processo que está precisando E a gente dar uma está paradinha. no processo de sair da fossa, levantar a autoestima. Então, o banho de ervas, ele ajuda mesmo, Eu acho tira as ervas ótimas amigas, bruxas, assim, elas te dão a mão ali, vamos que vamos. Tanto que eu usei jasmim antes de começar a live, eu tô com meu óleozinho de jasmim. Vamos fazer um pouquinho de jasmim também, que é maravilhoso. Claro, e aí aquilo, né, dentro dos processos que tu vai ali se desenvolvendo, tu vai te conhecendo, tu vai melhorando. Ó, delícia, adoro. E tu, Miguel, conta pra nós aí qual é o teu segredo mágico pra sair da fossa, aquele que a tua autoestima tá lá no dedão. Tá lá no ar. Semanalmente eu faço meu banho de ervas. Semanalmente eu faço, inclusive vai alecrim na composição, tá? É um banho bem babado. Vai alecrim. Eu faço um glitter, eu passo meu hidratante dourado. Ela encarna a produto, é dourada. A dourada de Pior Bertioga. que é verdade, eu vou ser expulsa da comunidade pagã. Eu tenho um hidratante que ele é dourado, e é quando eu tomar, eu me lambuzo nele, me olho toda dourada e falo, gostosa. Pronto. Gente, eu amo escrever. Eu amo escrever. Quando eu tô precisando. Quando eu tô com essa bagunça interna. Eita, o outro aqui tá divulgando o caos. Quando eu tô nessa bagunça interna minha. Meu filho, ajuda. Quando eu tô na bagunça interna minha, o escrever me ajuda a me localizar. Antes de a gente chegar aqui, eu estava fazendo a meditação da medicina da libélula, da Priscila Caires. E aí, a outra. E aí, eu acho muito legal o processo, que a libélula começa ali, ela sai do ovo, fica quase a maior parte da vida dela em formato de ninfa, mergulhada na água, e aí ela amadurece, sai do corpo antigo, ganha asas e vai para o ar. E aí ela tem a perspectiva da água, que até então ela ocupava aquele lugar puramente aquático. E agora, então assim, nesses momentos é quando eu estou muito cheio de água e não estou conseguindo lidar com essa água de uma forma saudável. Às vezes eu preciso me distanciar um pouco para poder escorrer um pouco dessa água e poder ver ela de outro lugar. Então assim, o escrever, eu comecei a fazer aula de dança, está me ajudando muito. Fazer coisas com o corpo me ajudam muito. Porque o corpo, para mim, é esse instrumento de terapêutico. De gritar. Uma outra coisa até que eu gosto também bastante, tá? Que eu acho que super vale é botar o pé na grama e abraçar a árvore. Às vezes eu faço isso, eu chego na manhã, eu moro perto ali eu moro perto de um parque, quando eu tô com aquele aperto no coração, aqui me sentindo assim, sabe? Eu chego ali, peço permissão e digo, ai mãe, árvore, pega essa dor pra ti, por favor, me ajuda. Eu abraço, aqui em casa já virou piada, né? Quando a gente tá num parque grande, eu vou abraçar, eles saem correndo, a família toda, eles fogem de mim. Aí eu abraço a árvore, mas abraço mesmo. E transformo, e passo aquela energia, porque a árvore, ela tem, não é certo, tá só jogando tuzinhaca na árvore, não, mas a árvore tem essa capacidade, né, de transmutar, ela tá enterrada. Então eu jogo ali também, isso me ajuda bastante a tirar a angústia aqui, sabe? Quando dá aquele dia assim, além da baixa autoestima, quando vem junto com a angústia, louco para se enterrar, eu abraço a árvore e fico ali, ó. Aquilo ali. Gente, é milagroso, tá? É milagroso aquilo ali. Eu acho bem legal você falar isso, porque isso, logo no meu processo de estudo, eu lembro que teve uma discussão no grupo ainda, que eu não tinha um grupo do Facebook da TCS, que foi por lá que eu comecei, sobre locais de poder na sua cidade. E aí, isso é uma coisa que ficou para mim até hoje. Onde é o lugar que você sente que é seu lugar de poder, que te recarrega? Né? E na sua cidade, quais são esses locais? E às vezes não é óbvio, né? Claro que primeira coisa a gente pensa na grama, na árvore, é o seu lugar. Para mim é a praia, mas também já foi uma biblioteca para mim. E uma biblioteca pública já foi o lugar que me recarregou. Que me recarregava. Aquele lugar é sagrado para mim. Então você conseguir ter, e aí tem que ter no local onde você tá, onde é próximo de você os locais. Sim, é possível, né? Sim, e pode ser uma livraria, enfim, aí vai muito de como você funciona e o que você tem na sua cidade. Às vezes é uma praça,
né? E aí volta de novo para a questão de autoconhecimento e observar o que que você tem. Eu estou num lugar que tem muita natureza. Tem gente que está num lugar mais urbano, mas ela vai conseguir achar, às vezes vai ser a biblioteca, vai ver um lugar que tem algum monumento, um museu. Exatamente, que legal isso, bem importante mesmo. Tem lugares que trazem essa reconexão de alma, né? Tu falou da biblioteca. Eu tenho uma conexão também com livros e tal, e leio, quando a coisa tá tudo embaralhada, que eu não tô conseguindo mais, eu nem pego livros de magia, andei lendo uns livros de uns romances, e aquilo foi muito bom que eu consegui desligar, né? Quando a gente fala, às vezes, que não está muito legal, desliga ali da tua realidade, não aparece do universo. Não digo televisão com série, mas dentro de uma coisa que tu precisa exercitar o teu imaginário mesmo, né? E nada que um bom livro, uma boa leitura, escrever também é um exercício que eu acho que te traz muita autoconhecimento, né? Além de tudo, tu colocar para fora e te dá um autoconhecimento ali muito interessante. Também eu sou a rainha dos cadernos também, tá, Miguel? Eu tenho o livro dos sonhos, eu escrevo sonhos. Então, acho que são formas pagãs, né, de encontrar autoestima, de se valorizar, de se reconectar, de se curar, né? Eu não sou o tipo de pessoa que sai correndo atrás de milhões de terapias, tá? Eu sempre procuro me autocurar, assim. Eu acho que sempre está dentro disso. Quem está aqui na live, pessoal aí presente na live, tem alguma pergunta para fazer? Minha tia, gente. Oi, tia. Tia! É a Derlei Oliva. Aparece Oliva da minha família, gente. Olha aí, ó. Cadê a minha família que não está aqui? A sua família estava aí, sim, que eu vi. Ah, não, olhando. É minha Tem o pessoal do meu tia povo. linda. Minha tia é belíssima, gente. Por isso que eu questionava a Afrodite, que eu via as mulheres da minha família super vaidosas, super lindas. Eu falava, gente, eu sou bem bagaceira. Tá errado. Elas são tudo lindas, chique, maravilhosas, se cuidam, fazem academia. Assim, Afrodite, mas aí é por isso que a Afrodite vem, né? Tipo assim, menina, tome jeito. Entra na linha. Menosprezando. Mas eu acho que essa questão com as divindades e conosco, né? Então, voltando ao paganismo e à autoestima, o paganismo traz esse autoconhecimento, a gente não está querendo fazer apologia nenhuma aí à crença, até porque esses dias eu vi a Lua Serena comentando isso, assim, que os pagãos, eles não estão nem aí, porque tu vai... Ah, porque tu vai te converter, a gente não quer converter ninguém, cada um cuide de sua vida, né? Então, não tem a intenção, meu lugar é na academia. Ó, então, eu tenho lugar de poder. O meu nunca seria na academia, gente. Eu tava brincando, a tia da Flávia tá falando isso, mas esses dias eu tive que ficar quase 2 semanas fora sem malhar porque eu tirei um siso. E eu tava meio surtado, porque a academia, o fazer exercício físico é um lugar que eu me desligo um pouco, que eu entro num estado mais assim, mais solto de consciência. Então, assim, realmente, eu me dei conta disso, que é também meu local de poder, a academia. Mas eu acho bem interessante que isso tem... Então, assim, isso é um autoconhecimento, é saber onde tá as tuas conexões, né? Eu sou a louca da árvore, que abraça a árvore, bota os cutufum ali, põe o pé no chão e procuro isso. Eu queria ver essa cena, Silvia. Manda seu marido filmar. No meu Instagram tem foto minha lá, tem umas fotos minhas lá, que um dia estavam rindo de mim. Tão séria, Silvia. Eu quero ver essa cena, acho que vai viralizar esse momento. Eu abraço mesmo, mas assim, abraço de vontade, não é abracinho tímido, não importa, tá? Isso foi também o paganismo me trouxe. Com a árvore. Eu estou um pouco me Pensando que a árvore pensa, tipo assim, lá vem aquela bruxa louca me abraçando. Não. Mas tem dias que eu só passo por elas e dou bom dia. Digo, oi, mães, árvores. Eu vou te mandar foto essa semana das minhas árvores gigantes ali da minha esquina. Então, assim, é uma praça muito encantada. Né? Ela tem uma energia de encantamento. Então, assim, é um lugar ali que está bem posicionado. E
Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, detalhe, você falou do alecrim, agora eu lembrei que a minha tia tá aí, que a minha tia adora um cheirinho de alecrim, conversa com alecrim, tem maior amizade aí. Se vocês quiserem falar um pouco mais do alecrim. Tá, o alecrim é maravilhoso para tomar, tá? O chá de alecrim. Eu tomo bastante chá de alecrim, é uma das ervas, assim, é uma das minhas ervas de poder, né? Tanto que no tempo da pandemia, lá que estava todo mundo falando, eu falei, então, isso aqui, ó, para eu apresentar a cura pelo alecrim. Alecrim e açafrão, é a cura de tudo. Oi, que minha filha entrou na live, faz pergunta, minha filha. Amo bioplasmia fitoterápica com alecrim. O alecrim, ele é uma das ervas mais encantadas, né? Eu acho que ela é o manjericão. Oi, mãe. O alecrim, um dia desse, eu tinha saído, e eu não tinha acordado passando um pouco mal do estômago, estava muito cheio, acho que estava um pouco de refluxo. O que me ajudou foi o chá de alecrim. O que me tirou dessa foi o chá de alecrim. E uma dica mágica, uma outra dica mágica que eu dou aqui usando o alecrim, tá? É fazer o óleo de alecrim para pele. Eu boto os raminhos de alecrim dentro do azeite de oliva e deixa maturar ali o alecrim lavado e seco, deixa maturar. O óleo fica verde, assim, ó. Até fica da cor aqui, ó, do meu cartão da Unimed. Eu já fica dessa cor. Comente esse óleo. Não, e aí tu usa na pele, tá? Usa na pele, ele fica, a tua pele assim, ele é maravilhoso, ajuda na estria, dores musculares, na pele, fazer aquelas massagens com aquele negócio de coisa, óleo de alecrim. O alecrim eu vou anotar aqui. Anota privado, depois te mando a receita, minhas receitas mágicas. Porque assim, né, eu sou a bruxa da erva também, né, tanto que tô desenvolvendo uma linha de óleos mágicos e chás mágicos, né, tudo desperta o espírito ali, e é uma das coisas que eu mais adoro dentro da magia são as ervas, né, ervas e chás. Então, assim, sou super a favor mesmo. Por coincidência, eu não sabia que a gente ia por esse caminho, eu tinha separado aqui do lado, parece brincadeira, o baralho da fita energética, que é com as ervas. Que lindo! Eu falei assim, vou separar um oráculo, eu quase não uso ele. Eu deixei ele aqui, mas eu nem imaginei que essa live ia por esse caminho de ervas, não, gente. No finalzinho a gente tira uma cartinha, então. Então, gostei disso. Mas eu acho que é importante, sabe, Flávia, porque assim, ó, a gente falando, né, banho, chá, né, óleos, né, eu acho que são ferramentas que a gente tem mágicas que estão ao nosso dispor. E não tirando, assim, para quem toma ansiolítico, mas eles contêm ansiolíticos naturais, muitos dos chás, né? E até estava comentando, eu tenho sábado que entregar para minha comadre dentista, eu desenvolvi um chazinho, um óleozinho mágico para os sonhos. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que existem ali. Todo um universo mágico dentro das ervas e dos chás que podem realmente melhorar a nossa autoestima. E recomendo direto o banho de ervas de alecrim. Se tu puder pegar ela bem verdinha ali e tirar, como eu falo, o sangue da erva, né? A água fica bem verde, fica melhor ainda. Mais uma fã do alecrim. Acho que o alecrim é muito popular. Alecrim canela no Brasil, acho que é o top... tá no top 5 das bruxas brasileiras, porque todo mundo ama. É uma das minhas ervas. Uma boa arruda, né? Eu não sou muito... Sabe que eu não sou da arruda? Sério, eu amo o cheiro de arruda. Só que me lembra Hecate, sabia? Me lembra... Eu sinto cheiro de arruda, já deu vontade de começar a fazer um ritualzão, assim. Eu não tenho convicção com é pra fazer magia. Hortelã também, queridinho. Adoro. Capim cidreira, gente. Capim cidreira é tudo de bom também. Eu gosto de todas, né? A minha erva que me liga é muito né? O louro, na minha casa, qualquer coisa. Eu fiz um de louro também, esqueci o nome agora. O extrato de louro, né? Deixei ele curtir no álcool. E o cheiro, pra mim, eu já tenho que fazer mais, porque todo dia
Todo dia eu uso no altar de Hecate, boto nas velas, passo em mim, deixar me lambuzo toda com cheiro de louro. Eu acho maravilhoso e me faz super bem. Já que você cria uma erva no momento louro. E o louro, ele era comido, né? Mastigavam com as sacerdotisas de Delfos, né? Elas comiam, mastigavam as folhas de louro para as vidências. Então, tu pode fazer um chá de louro quando tu for tirar o oráculo. Que dá aqui, ó. Ele dá uma iluminação. Uma vez eu fiz um rito, na verdade, com louro e o arcano do sol para abrir mais vidência, né? Como já fiz com a Artemisia, combinado com o arcano da lua. Se bobear, foi alguma coisa que o seu professor Wagner ensinou e eu adaptei, querida. Sim, não. O Wagner, ele é maravilhoso. E aí tu faz... Eu não sei se foi de algum curso dele agora, não lembro, mas provavelmente foi. Só que aí eu dei uma modificada, mas trabalhei bem. Deixa eu ler aqui que ela colocou. Tem uma história maravilhosa com hortelã. Derrubei quando criança o óleo de hortelã de minha avó no tapete dela e o cheiro durou por mês. Hoje me lembro dele associado a ela. Ah, essas memórias são fantásticas, né? Que aconchego, isso, que delícia! A memória olfativa é maravilhosa, gente. E é um recurso que a gente pode usar, esses cheiros que a gente faz bem. Ó, ela tem hortelã. Eu gosto de cheiro de chuva, me traz memória de infância. Claro que eu gosto de cheiro de mar, de marisia. Tudo isso são ferramentas para eu ficar bem. Tem gente que vai gostar de cheiro de livro novo, de bolo assando. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa que estava bem triste e falei assim, me fala um cheiro que te faz sorrir. Ela, cheiro de bolo no forno. Sabe? Não é besteira. Esse é o nosso universo. A gente tem que ter essas ferramentas, gente. A gente tem que conhecer o que faz bem pra gente também. Exatamente. Então, tu vê, ó, às vezes um óleo, um chá, uma conexão diferente te traz um benefício que tu poderia estar fazendo milhões de não menosprezando nenhum tipo de terapia, mas às vezes está mais ao nosso alcance. Não vai fazer mal. Olha, cheiro de livro eu também aqui, ó. Inclusive, conversa. Adoro também, Morgane. Quero ser amiga da Morgane. Tô gostando muito dela. Comprei aqui sebo aqui, ó. 30 pila no sebo. Adoro o sebo de livro velho. Mas isso traz uma memória energética bem interessante. Lembra também meus avós, né? Então, isso dá um aconchego de alma. Não sei quem foi de vocês que citou isso. Um aconchego de alma. Sim, total. Acho que é isso, né, gente? A gente falou a beça. Temos dicas mágicas, né? As músicas, aquela que eu te mandei nas águas de Afrodite, para quem gosta de trabalhar com Afrodite, eu acho que aquela música ajuda pra caramba. O Claudinei estava inspirado. Eu acho que é do Claudinei, nas águas de Afrodite. Porque você vai cantando aquela música, eu gosto de entrar no mar cantando ela, e realmente eu acho que a minha água tá iluminando ali. Miguel já gravou o vídeo cantando ela. Ficou muito linda. Ela vai ficar gravada, Morgane. Então as músicas me ajudam super. Eu tenho playlists para Afrodite, eu tenho playlists de autoestima que tá lá, Girl Power. Vou fazer a Boss Beat. Não. Tem a de Hecate, eu tenho playlist de Lilith, eu tenho playlist de tudo, gente. Então eu quero conectar com Hecate, eu vou ouvir o dia inteiro a playlist dela. Tem a playlist das sereias, que das sereias eu fico alterada só de ouvir. Então... A Hecate, ela diz aqui, olha, deixa eu ler aqui, gente. A Karina, que é minha vizinha, querida, beijo, amada, por mim ficarei a noite toda escutando vocês. Não fala isso para os bruxos, fala falastrão, que eles ficam falando. Recebo e aceito a amizade de vocês, que nos abençoe. A Hecate, ela está sempre do nosso lado. Acho que todas as pessoas que procuram, não sei necessariamente pagão, mas todos aqueles que estão à procura encontram apoio, né? Dentro da deusa, que é a deusa dos meus caminhos sempre. Ela que me traz. Ela te acolhe, ela abraça, depois ela fala, anda, criatura. Ela dá uns sopetões. E ela aí te aquilo que a gente suporte, aí você não tem desculpa para não andar. Aí, se bobear, vem chicotado.
Não tem. E aquilo que a gente estava falando, né? Estamos alicerçados na teia mágica, né? Uma grande teia mágica que nos sustenta. Então, todos nós estamos interligados. Miguel, aqui a minha vizinha Karina, a Flávia, a Morgane, acho lindo esse nome. Eu acabei de ler As Brumas de Avalon. Sim, a gente falou na última live, né? Eu adorei, né? Ela veio já com Morgane Le Fay e falei, opa, de respeito. Sim. A gente pode combinar de fazer, eu quero muito sair das minhas cavernas, né, que eu me enterro, e fazer uns reviews de livros que eu andei lendo, assim, sabe? E esse de As Brumas de Avalon foi um livro, assim, que deu uma... né? Eu recebi o pessoal comentando algumas críticas, porque ela é meio versão Paulo Coelho, não sei o quê. Eu não tenho nada contra o Paulo Coelho, tá? Mas... Eu não li nem só eles, eu li os outros que foram escritos depois, que teve alguém que continuou os livros, que já... Não foi nem o mesmo autor, que teve os Corvos de Avalon, aí tem um monte. Eu li tudo. Eu acho também nos sebos, aí tá tudo fora de ordem. Eu tenho 1, 3... O filme eu vejo toda hora. As Brumas de Avalon. Se alguém quiser o link. Porque não tem em português, eu consegui achar só em espanhol também. E assisto toda hora. Baixei ele em português. É um filme antigo, de 2001, se eu não me engano, né? Os livros são maravilhosos, tem a segunda tiragem brasileira. Eu comprei eles num sebo, Morgana Le Fay, Morgana La Fada. Eu comprei eles num sebo por R$15 cada um. Né? Então foi assim, um período que eu tirei, também foi um momento que eu estava num processo de transformação, que eu não estava meio perdida, eu me afundei dentro das brumas ali. E foi muito bom. É muito bom revisitar esses livros que fizeram parte da nossa história, né? Essa geração mais nova vai ter outras referências. Tem gente que vai ter referência de Sabrina, né, das séries, outros livros, mas da nossa geração foi Brumas de Avalon, foi Paulo Coelho, sim, Brida. No ensino médio, minha tia, que estava indo agora, me emprestou Brida. Oi. E eu devorando na escola a Brida. Eu falei, meu Deus, eu preciso de alguém que me ensine. E tem coisas de Brida que eu nunca esqueci. Tem uma parte do livro que ela está aprendendo tarô e ela não consegue. Que aí quem está ensinando ela, o mestre, usa o truque de ficar tendo uma conversa bem chata com ela no telefone, ela fica em estado alterado enquanto olha para as cartas. E esse truque eu tenho para mim, uma coisa mecânica para alterar a consciência. Então, cara, nossas referências, jovens bruxas. Então, e a gente revisita e se encanta de novo, ou não se encanta? A gente lembra como a gente estava naquela fase. O pessoal entrando agora. André chegou. Tá gravado. Silvia, para encerrar, eu vou tirar aqui, vamos ver a ervinha da live. Tirar a série. Vamos lá. Vamos conversar aí dessas resenhas de livro. Vai ver, a gente monta um bem bolado aí. Eu acho que vale a gente fazer umas resenhas, porque assim, eles são... Eu queria muito... Foi tão interessante que eu queria fazer essa troca, sabe? Eu tô precisando tomar uma coragem e beber nas águas de Afrodite pra sair do lado. Botar a minha cara lá. Vem pro sol, bruxa! Né? Vou amar. Então tu vem, ó, Morgana, vamos te convidar aí quando fizer a resenha. Nós vamos tocar a resenha de Brumas de Avalon. Vamos lá. Então, tá a nossa cartinha. Marcela. Saiba perdoar e siga em frente com segurança. Olha! Faz tempo que eu não vejo Marcela, hein? É uma erva que eu tenho memórias infantis, né? Acho que todos nós, né? Uma erva de criança, uma erva que todo mundo tomou um chá de Marcela com gemada ou não na tosse. Ao menos aqui no sul. Aqui eu tomei muito a água da Marcela quando eu tinha dor de barriga. Não sabia que servia. Não, também não. Aqui a gente faz o chá da Marcela com gemada para tosse. Toma aquele caldo. Aí eu achei bem interessante essa tua tiragem aí, porque vem de encontro à nossa live, que é se perdoa e siga em frente, minha filha. Porque a gente também tem que se perdoar, não perdoar só os outros. Hã?
Se perdoa e anda. O perdão não é um movimento só externo, interno também. A gente se perdoa também. Exatamente. Se ama, se cuida com carinho. Acho que para encerrar, minha mensagem seria essa mesmo, igual da Marcela. Eu vi o vídeo, eu esqueci o nome dela em espanhol, mas tá nos meus stories. Ela falando que a gente tem que ter um fã-clube interno. Daí eu achei engraçado quando começou o vídeo, mas ela falou assim, a gente tem que ter um fã-clube interno e a gente tem que ser presidente do nosso fã-clube. Eu acho que isso tem muito a ver com a autoestima, porque assim, às vezes a gente tem, na verdade, são os haters internos, né? O inimigo interno, que a gente se critica, se chicoteia e põe defeito. E aí a gente consegue, que a gente trabalhou tanto, aí não comemora, só tem um alívio porque não fracassou. Um tempo atrás o Miguel me mandou um post sobre isso, eu me identifiquei. De como eu não celebrava minhas vitórias. Eu tinha um alívio de não ter fracassado. Veja como estava uma baixíssima estima por mim mesma, né? Uma certeza que ia fracassar, então a corrida toda era para não fracassar. E eu nem celebrava. Então essa coisa do... Tenha um fã-clube interno dentro de você, que torce por você, que confia em você, que apoia em você, porque a gente se chicoteia demais. Um dia muito bom é um dia produtivo. Um dia que não foi tão legal, a gente fala que a gente não foi produtivo. A gente sempre... E a gente fala que a gente é coisas que estão. Eu posso estar preguiçosa, mas eu não sou preguiçosa e você por toda a eternidade preguiçosa, entende? Então, eu acho que a gente tem que começar a rever esses detalhes e fazem muita diferença. E vamos ter nosso fã-clube interno, alimentar nossas deusas aqui dentro, alimenta o fogo de Hecate, alimenta as águas de Afrodite dentro de você, porque a deusa está dentro da gente. É isso. Ó, assim, celebrando as pequenas vitórias, nos preparamos para festejar as grandes. E também, né, as pequenas derrotas, porque as derrotas que mostram as vitórias. A gente sempre fala, às vezes, se tudo fosse tão bom, como é que a gente ia reconhecer, né? E ia ficar naquele marasmo. Então, assim, as derrotas, elas também servem para no outro dia a gente encontrar a vitória e valorizar, né, o que a gente tem. E eu acho que o mundo que a gente... A gente precisa do contraste. Exatamente. Exatamente. É o que a mente humana, ela reconhece, né? Tu como psicóloga, eu não tenho informação nenhuma, né? Nossa, longe de mim. Mas hoje de tarde ainda nós falávamos sobre a Blanca e eu sobre faculdade e tal, e comentando ali enquanto preparava arrumava ali a cozinha, e ela falou assim, olha só, o povo ainda quer ser psicólogo. Aí eu disse para ela, sim, mas tu seria uma ótima psicóloga, minha filha. Ela, Deus me livre, cuidar da loucura dos outros. Então, acho que o psicólogo tem muito isso, sabe? Ele vai lá no âmago do outro e dá uma consertada, uma analisada, Mas nem tudo é só flores, não é, Miguel? Mesmo a vida do psicólogo, não é tudo resolvido. Não, pegando bem o mito de Perséfone, por baixo das flores tem muita terra, muita visceralidade, muita coisa para ser olhada. Viu? Então, nem todo psicólogo é todo resolvido, nem toda bruxa é rica e sabe os números da Mega Sena. Droga. Não sabemos. Não, a gente eu tenho aqui a Andréa tá aqui. A Andréa que disse, né, quando a gente eu estava fazendo o óleo da deusa Briso, de sonhos, né, eu estava procurando um nome para o óleo já existia, todo o conjunto já existia, só não existia um nome, eu não queria dar um nome de Oneiros, né, eu queria um nome feminino, trazer um nome, uma deusa para esse kit de sonhos lúcidos e viagem astral, enfim. E aí ela disse assim, quero sonhar com o número da Mega Sena. Eu disse, eu não jogo. Ela, não, eu jogo toda semana. Então, tu vai tomar o chá, vai anotar os números da Mega Sena. Então a gente tá na esperança aí que a Andréa ganhe na Mega Sena, tá, Andréa? Não perdemos a esperança em você ainda. Que a bruxa vai sonhar com os números. Já me manda o arroba da Andréa, que eu já vou ficar amiga dela antes dela ganhar. A Andréa ainda no plano B na vida. André, um beijo. É isso, a Briso é uma deusa maravilhosa, adorei. Quando você mandou seu catálogo, eu vi, gente, ela conhece Briso, ninguém conhece Briso. Então, porque eu me recusei, olha, eu sou feminista, eu sou a bruxa feminista, né? Falei, não, eu não vou nada, filha, vai sonhar. Olha ali, nada, vai sonhar. Estamos te esperando aí da jeito na vida da bruxa. Andréa. O povo tentando, não. Isso aí. A Andréa é uma
minha bruxa maravilhosa, minha irmã querida do coração. Mas eu me recusei a botar o nome de Oneiros, né? Morfeus e Oneiros. Falei, não, vamos encontrar. E aí tu encontra, né, a brisomancia, todo aquele contexto. Aí a gente até comentei contigo, eu falei, eu também conheço. Falei, gente, porque nem o Instituto Atena, o Super Renato, o bonzão do Rio. Falei, Renato, e aí, Renato? O Renato estava ali tentando procurar as enciclopédias. E falei com a Flávia foi ali, deu no... Eu conheço a Briso, falei, mas minha bruxa inteligente. Porque a Briso, tem gente que representava ela como sereia, né? Às vezes quando você vai pesquisar deusas sereias, ela aparece. Enfim. Não, mas então, isso é uma coisa bem interessante, tá, Flávia? Flávia, Miguel já estão convidados aqui pra gente podia fazer, tá? Fica aqui o convite aqui online, ao vivo, para que a gente podia fazer uma maratona das deusas, hein? A gente pegar... Gosto da ideia. O Miguel gosta de tudo. Não. Chamou, tô indo. O Miguel, ele é muito participativo, gente. Você não tá entendendo. O Miguel, acho que é 10 Miguels em um. De uma vez por mês pegar uma deusa, né? De vários panteões, o grego, o nórdico, enfim, o celta. A Andréa também vai vir? Vamos, Andréa. Então a gente fazer Andréa é a minha maravilhosa. Tô esperando, ela ia vir aqui essa semana, não veio. Tô aqui com os enxofres dela. A gente podia fazer um review de uma deusa. Mas não vamos, sim, ó. Só não vamos fazer, que a minha mãe me desculpa que ela entende. Hecate, que tá todo mundo, Hecate é pop, Hecate cada esquina vira uma Hecate. Não, deusas não muito conhecidas. Do mar tem uma galera aí que ninguém conhece. Thalassa, Briso, Sedna, e são deusas porreta aí. Então vamos lá. Literalmente. Ai, gente, socorro. Tem uma que eu passei até com a Flávia. Na sala que eu atendo, o oráculo não é meu, é da Nivane, a psicóloga que eu atendo no espaço dela, minha colega de consultório. Ela tem o oráculo da deusa, eu tirei uma que eu vi esquecendo, mas ela é uma deusa grega pré-helênica, ligada à concepção do mundo. Você falou, eu esqueci. Eurínomes, eu acho. É Eurínomes, né? Rápido. Digita aí. Se ela digitar aí, eu olho. Olha aí. É bem rápido. Travou, né? Travou. A Briso é uma deusa interessante também, mas é difícil achar informação dela. Mas ela tá bem ali no rolê Afrodite e Hecate, tá? Muito por causa da utilização. Algumas ela coisas tá de culto, ela tá perto de Delos, né? Ela Fala, Miguel. Bem rápido. É Eurínome. Eurínome. E ela tá ligada. Então, vamos pensar. Ela também é serpente, não é? Não é ela que dança? Que é ligada às graças? Ela tem algum babado ali, com tanto ligação com o mar, como com, e ela é considerada oceânica. Eu vi bem rapidinho porque eu queria confirmar. Eu acho que ela tem... Eu vi alguma coisa dela relacionando ela com a Afrodite, sabia? Então, assim, uma coisa que a gente pode, que é interessante nessa aventura entre as deusas e deuses, na verdade, é que eles vão se mudando, né? Eles vão, conforme o mito vai navegando, né? Vai sendo espalhado, ele vai mudando. Então, Briso, existe algumas referências que ela se transformou lá em Rígida, né? Então, acho que a gente pode fazer um review aí sobre as deusas, deuses, não somente mulheres, mas homens, mas não do primeiro escalão. A gente podia pegar essas menos conhecidas mesmo aí, né? Eu acho legal. Então vamos com elas. No nosso grupinho ali a gente vai eleger, e aí daqui a um mês, no dia 7 de outubro, então, nós teremos a nossa live falando da deusa que a gente vai anunciar e qual vai ser a nossa deusa surpresa. Silvia, eu a gente para trabalhar. Eu não tô entendendo, Silvia. Volta pra caverna. Não volto. Vou eu fazer aqui. Vamos lá. Gente, assim, ó.
Muito obrigada por vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que tenha ressoado de forma positiva todas essas trocas aqui. Saibam que a gente vem aqui trocar com muito amor para que todo mundo... É uma deusa. É as celtas. Tem várias deusas celtas aí que são interessantes, hein? Morgane já citou ali Cagliati. Coventina também, maravilhosa. Ai, meu Deus. Já gostei dessa ideia, vou querer fazer. Tá? Então, aqui, ó. Um beijo para vocês. Muito boa noite. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau.